segundo treino da seleção. Então, no segundo treino da seleção, a gente vê na primeira parte uma organização inicial muito legal, que é o Tite com a sua comissão técnica mostrando imagens para os jogadores. Possivelmente ele está mostrando ou imagens do exercício que ele quer realizar no treino, ou imagens de situação do próprio jogo que ele quer transportar para a sessão de treinamento. Isso é muito legal porque leva para a região do trabalho exatamente aquelas informações que ele quer colocar. Então isso faz com que a sessão já comece com objetivos bem claros e bem definidos. A gente tem na parte inicial um aquecimento físico-técnico, né, integrado, em que na parte física são colocadas diferentes estações de movimentações articulares, né, zigue-zague, zigue-zague frontal, zigue-zague lateral, troca de base unilateral frontal, escada de coordenação, um pouquinho de agilidade. E nas pontas, uma pequena inserção técnica de passe de primeira entre os próprios jogadores dos grupos, para que a bola seja sempre mantida em movimento e que tenha ali um estímulo de passe antes de cada estimulação física. É um aquecimento mais físico do que físico-técnico, mas a presença e a inserção da bola ela traz também um caráter um pouco mais lúdico ali, de certa forma um pouco mais motivacional, para que o jogador ele se entregue um pouco mais. É importante sempre ressaltar essa organização didática da seleção, tanto com o Tite quanto com o auxiliar Kleber Xavier, organizando os grupos para explicar o trabalho a ser feito. A segunda parte do trabalho é um trabalho de balanço defensivo, tá? Que eu chamo de encaixe tático. São simuladas movimentações defensivas em bloco médio, em bloco baixo, em bloco mais alto, de movimentação lateral, ocupando espaço, trabalhando a relação de distância e de posicionamento entre os jogadores dos diferentes setores e também entre os jogadores dos próprios setores. Certamente preparando a nossa seleção para alguns momentos nos jogos em que a organização defensiva ela vai ser importante. Então a gente percebe diferentes gatilhos, o gatilho do passe recuado para o zagueiro, em que o atacante precisa pressionar um pouco mais, o gatilho do passe lateralizado até próximo à linha lateral, em que jogadores do setor encurtam um pouco mais. A gente verifica mais uma vez a figura do Tite como grande manager e não só como o executor da operação. Percebemos então atletas integrantes da comissão técnica de azul simulando jogadores no posicionamento entre linhas, né, atacantes adversários. Então é um trabalho de encaixe, um trabalho bem tradicional, assim, nada de muito evoluído, mas bastante importante para trazer o entendimento, principalmente sobre colocações e posicionamentos no momento sem a bola. Então a gente percebe esses gatilhos, o fechamento do corredor central, as coberturas diagonais, o encurtamento na linha lateral, agora num bloco mais baixo, a seleção um pouco mais à frente da sua própria área, já começando a trabalhar um pouquinho dessa saída em transição, mas o objetivo principal da atividade é o encaixe tático do momento da organização defensiva, com ênfase nesse balanço. Por que no balanço? Porque a gente percebe a tendência e o direcionamento para os movimentos laterais, ou seja, a circulação de bola de um lado para o outro do campo. Tá? Então o objetivo é realmente fechamento de espaço, gatilhos de pressão no portador da bola, e nesses gatilhos de pressão ao portador da bola também a cobertura diagonal já ao homem que fez a pressão ao portador. Então é um trabalho muito importante de organização sem bola que certamente vai ser muito útil. Na terceira parte do trabalho, a gente tem essa transferência dessa mesma situação, mas para a realidade do jogo. Então, são colocadas duas equipes, agora com confronto, com enfrentamento. Uma das equipes que está de colete vai manter o mesmo posicionamento que já foi trabalhado, a gente até percebe o Tite ali fazendo os movimentos de balanço lateral. E a equipe que está sem o colete vai exercer a função ofensiva. E a partir desse momento, o treinador vai poder resgatar situações que ele trabalhou sem o confronto e agora, colocando a prova com o confronto, ele vai poder refinar, ajustar e, enfim, alinhar todas essas situações que ele julga importantes.
Então a gente vê a equipe de colete fazendo o trabalho defensivo de organização, inicialmente no bloco médio e baixo. Os gatilhos de pressão, a gente percebe claramente a aproximação entre as duas primeiras linhas, a tentativa de não deixar a bola entrar por dentro, ou seja, a seleção brasileira está tentando induzir o adversário a jogar pelos lados, não jogar por dentro, povoando a região central de marcação, aproximando bem as duas linhas e sempre atenta para essa virada mais longa, na hora que a linha tem que inverter a direção dela e encurtar do lado oposto. Percebemos ali a dificuldade a tentativa de não deixar a bola entrar por dentro, que ficou muito claro para nós. Então um trabalho defensivo em que aproxima a primeira e a segunda linha de marcação, em que há o balanço bem compactado lateral de todas essas linhas e há o estímulo, há o direcionamento para que deixe o adversário jogar pelos corredores laterais e feche os corredores centrais. Agora a gente percebe um bloco bem baixo, bem próximo, dentro da sua área defensiva. Então a ideia é organizar o agrupamento à frente da marca do pênalti, né? Não deixando o adversário penetrar pela parte central, né? Então é um trabalho, uma sessão inteira dedicada a essa movimentação defensiva. É claro que nesse momento do confronto, para que tenha um desenvolvimento defensivo, existe uma das equipes que está trabalhando a parte ofensiva. Então também é um objetivo que existe no trabalho, mas pelo que eu estou vendo é um objetivo secundário do trabalho. O objetivo principal é a organização defensiva. Mas por essa necessidade de ter o trabalho ofensivo, também podem estar presentes algumas relações que a gente pode passar a verificar nos jogos da seleção. Então essa foi a parte principal, uma parte de confronto, objetivo de encaixe tático, balanço defensivo. E o complemento do trabalho, que normalmente se faz na parte final, com aqueles jogadores que ou precisam ter alguma carga física maior, ou precisam de um pouco mais de tempo de trabalho técnico, se faz um complemento técnico específico. Normalmente, o mais comum é um trabalho de finalização para os jogadores de ataque, tanto de cabeça, quanto de pé, de dentro da área, de fora da área, chutes variados, né, situações de jogo variadas. E também, nesse mesmo momento, se for possível, em relação ao número de integrantes da comissão técnica, claro que na seleção brasileira é obviamente possível, é também fazer um trabalho para os defensores, utilizando outros integrantes da comissão. Então, um treino bem organizado, mais uma vez, muito didático, muito pedagógico, que proporcionou o ajuste necessário para a organização defensiva da seleção brasileira.